Eu sei que vocês não queriam continuar em pé, adorando ao Senhor desse jeito, né? Porque é gostoso, é bom, é maravilhoso. Isso é bom demais. Quero convidar os amados agora a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios. Obrigado, equipe. Esse momento é precioso. A gente se derrama diante do Senhor. Provérbios, capítulo de número 6, do verso 16 ao verso de número 20. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre irmãos. Vou repetir os textos. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: os olhos arrogantes, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre irmãos. Oremos. Pai do céu, que o Senhor ministre e fale conosco nesta noite mais uma vez e através da Tua palavra. Na dependência do Senhor eu quero estar, dependência do Teu Espírito, assim como também suplicamos pela igreja do Senhor, que seja iluminado, ó Deus, e o seu entendimento possa absorver o que é ensino do Senhor para nós. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, quero falar com os amados, e hoje eu facilitei para vocês, a projeção vai estar aí, para a gente acompanhar, sobre a língua, moderação e prudência. Essa é a última mensagem na série do livro de Provérbios. Nós continuamos estudando Provérbios na Escola Bíblica Dominical, e de lá nós temos extraído as lições também para as mensagens, para compartilharmos com toda a igreja, já que a nossa sala de EBD é um grupo bem pequeno, então resolvemos compartilhar parte desse conteúdo com toda a igreja. O material que a gente usa, nossa revista da Escola Bíblica Dominical lá, vocês podem acessar, inclusive, no YouTube, lá vocês vão encontrar alguns mestres, professores, ministrando essas aulas. Inclusive, se colocar lá língua, moderação e prudência, vocês vão encontrar alguma igreja, algum professor ministrando com esse tema, com essa ênfase, e desta mesma forma, com o esboço apresentado a vocês aqui. Não é um esboço elaborado por nós estamos utilizando da revista, mas é claro que os comentários e as observações nós fazemos aplicando a nossa realidade de vida e de igreja. Amém? Falar da língua é uma coisa difícil. Obrigado, Valtinho. Uma das maiores dificuldades que temos no convívio social e até na igreja é a falta de sabedoria no trato com as palavras, e todos nós. Tiago vai falar que quem consegue dominar a língua, domina o corpo inteiro. Se a gente consegue dominar essa parte do corpo tão pequena, e Tiago acrescenta o comentário, dizendo que ela é capaz de abençoar, de louvar a Deus, mas também de amaldiçoar. Com a língua, essa comparação de Tiago pode causar um incêndio terrível. É comum nós vermos na mídia, nos meios sociais, os nossos políticos, especialmente os de relevância maior, os do executivo, promoverem crises
sejam elas partidárias, políticas, econômicas, ou até de conflitos internacionais, chamados aí os nossos conflitos diplomáticos, causado por uma má palavra mal colocada, uma palavra maldita. Então, uma vez lançada a palavra, difícil é voltar atrás. É comum também a gente ver nas nossas mídias, alguns jornais ou jornalistas darem uma notícia hoje e amanhã fazerem uma devida correção, dizendo que aquela informação foi enganosa e estão fazendo a reparação, o que já não é possível reparar, porque uma vez dito, foi lançada. Tem pessoas que perdem a sua vida por uma má notícia, por uma má informação, por uma fala que a gente possa dizer. E aí eu me lembro de que quando criança, no lugar onde eu nasci, fofoca era uma coisa comum, era até status, né? Então a gente aprendia a fazer fofoca desde criança. Então, fofoca. Então acontecia alguma coisa errada, um mal feito, e a gente dizia, foi o fulano, nem vimos, nem estávamos lá, mas a gente dizia, foi o fulano, e depois de dito que foi o fulano, pronto. Se o pai era bravo, ou se a mãe era brava, ele já levava uma surra, ele já apanhava, né? Ele já levava as consequências, e depois de descoberta a verdade, já não tinha o que fazer mais, porque o leite estava derramado, a vaca já tinha ido para o brejo. Então é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Na nossa casa não é comum. O lugar onde nós mais erramos e mais falhamos de todo o nosso convívio social é em casa. Uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, e o atrito está feito. Jovens e adolescentes e crianças, eles gostam de jogar pai um contra o outro, não gostam? Eles também fazem fofoca. Parecem que são inocentes, mas também fazem isso. Então, esse instrumento é difícil de dominar. É por isso que a gente encontra aqui no capítulo 8 de Provérbios, e o verso 13, que diz assim: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Se na descrição do texto que a gente leu já diz isso, a confirmação do capítulo 8, verso 13, é enfático ainda. Levítico, capítulo 19, verso 16, diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Além do mais, aprendemos também a viver de maneira ansiosa ou ociosa, andando de casa em casa, e essa era uma repreensão de Paulo falando para Timóteo sobre as mulheres que gostavam de fazer fofocas, as viúvas, as mais velhas, e eles dizem que elas andavam de casa em casa, caluniando o próximo. A esse, diz a Bíblia, destruirei. Você conhece alguém fofoqueiro? Você sabia que um dia você já foi fofoqueiro? Sabia que ainda hoje você pode fazer fofoca e talvez faça? Porque a gente pensa que fazer fofoca é uma coisa difícil, mas é muito fácil. Vamos ver alguns princípios aqui que a palavra de Deus nos traz, usando o livro de Provérbios. 3 pontos aí, as considerações de Salomão sobre esse assunto, a língua, né, como é que a gente pode administrar. O poder das palavras. Capítulo 12, o verso 18, a parte A do verso 18 de Provérbios, diz assim: tagarelice é como pontas de espada. Capítulo 16, verso 24 também diz assim: palavras agradáveis são como mel, doces para a alma.
e medicina para o corpo. As palavras têm poder de entrar na alma humana, tanto para edificar, quanto para destruir. As nossas palavras têm um poder de promover o bem, mas também têm o poder de promover o mal. Uma palavra colocada para a vida de uma criança, e dependendo da sua idade, ela entra sem filtro nenhum na sua mente. E aquilo vai ecoar durante toda a sua história de vida. Palavras que não saem. Se você falar para uma criança de 6 anos, por exemplo, de 5 anos, você não presta, você não sabe fazer nada, você não faz nada de bom, e outras coisas mais que às vezes a gente ouve, essas palavras elas não têm filtro, elas vão ecoar para o resto da vida da pessoa, elas vão tornar aquela pessoa, brigando com ela mesma na sua história de vida, dizendo que ela é capaz, que ela é possível de fazer alguma coisa, porque essas palavras estão lá. Você dar uma tarefa para ela na vida adulta, e ela vai dizer, eu não sei fazer, eu sou incapaz, eu não presto para nada. Ela vai brigar com ela o tempo inteiro. Ela pode se tornar, por causa disso, uma pessoa perfeccionista, e até com toque, porque ela não pode errar, porque se ela errar, ela não presta, ela não faz nada direito, ela não consegue nada. E todo o estresse que isso causa pode levar à depressão, pode levar, dependendo, até ao suicídio. Jovenzinhos, crianças, nos dias atuais, adolescentes, e é muito comum nos nossos dias, eles serem acometidos de danos contra a sua própria vida, ou provocarem danos contra a sua própria vida. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Para um adulto, talvez não faça efeito, mas dependendo do que você ouviu na sua infância, uma palavra dita na fase adulta pode levar a uma impulsividade e até uma agressividade que você não sabe de onde veio. Então, cuidado com as nossas palavras, porque elas têm um poder de penetração na alma humana. Sua propagação, as palavras produzem ideias na mente, e a ramificação de tais ideias trazem tanto o bem como o mal. Vamos ver, Provérbios 16, de 12 a 14, diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração um propósito de enganar, planejar sempre o mal e semear discórdia. Então, dependendo da nossa vida e de como somos perversos, maldosos, nós temos um prazer de promover discórdias, intrigas, atritos, brigas, até para tirar benefícios desses atritos e dessas brigas. A gente vê isso interessante acontecendo na vida conjugal ou na vida familiar, mas a gente vê isso acontecendo entre nações. Às vezes as nações e os líderes criam um caos, provocam um caos para depois tirarem benefícios desse caos. Promovem uma guerra, uma discórdia, um atrito, uma intriga, para vender arma, por exemplo, para se beneficiar. Então, a maldade se faz presente através dos lábios. Diz capítulo 10, verso 11, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Capítulo 18, verso 4 de Provérbios. Irmãos, como nós estamos usando as nossas palavras? Como uma fonte de água que transborda a sabedoria, ou um ribeiro que transborda a maldade,
ou outras coisas mais. Como estamos usando a nossa fala, as nossas palavras. Eu conheço um pai, uma família, e eu vejo o tratamento daquele pai com aquele filho. Meu Deus! E de vez em quando eu encontro aquele jovem reunido com seus amigos, e aí eu também digo, meu Deus! Exatamente por consequência das falas e das palavras de maldições proferidas contra aquele menino, e ele não consegue prosperar, não consegue avançar, ele não consegue caminhar, porque aquelas palavras devem ecoar no seu interior, na sua vida, como uma água profunda, mas não para trazer sabedoria e bênção. Não substituem os atos, aí não é alimentação, tá? Mas a limitação das palavras. Quais os limites das palavras? Primeiro, que elas não substituem os atos. As nossas palavras não substituem as nossas ações. Eu posso falar uma coisa e fazer outra. Dizer uma coisa e estar fazendo outra. Isso é incoerência. Isso é falta de inteireza, é falta de caráter e todas as outras coisas que a gente pode atribuir a isso. Então, veja capítulo 14, verso 23 de Provérbios. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Tem pessoas que falam, mas não fazem nada. Sabe aquela pessoa que chega na sua empresa e você faz a entrevista e conversa com ele, eles são ótimos, e aquela fala se diz assim, esse aí vai resolver meu problema, contrata de primeira, mas na hora das suas ações, que ele começa a trabalhar, é uma negação. A gente costuma dizer que tem pessoas, tem muito gogó, mas na hora de agir, de fazer, não fazem nada. Então lembrem, as nossas palavras não substituem as nossas ações, elas devem ser parte das nossas ações, não alteram os fatos. Veja o que diz Provérbios 24, verso 12, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? A Deus a gente não engana. Deus a gente não tem como enganar. Os homens a gente até pode enganar, mas a Deus a gente não engana. Ele que conhece os corações, sabe exatamente as nossas intenções e o nosso coração. Ainda diz Provérbios, capítulo 23, do verso 23 ao 24, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. As pessoas podem usar as palavras para maquiar a sua verdadeira identidade, para maquiar a sua verdadeira personalidade ou o seu caráter. Mas lembremos que Deus conhece os nossos corações. Então, a realidade do nosso comportamento, das nossas ações, é que vão determinar quem de fato somos, não somente as nossas palavras. Mais fortes que as palavras são as nossas atitudes. Então, com isso a gente aprende a falar pouco e ouvir mais. A falar pouco e a fazer mais. A prometer menos e a fazer mais. Seja com Deus e seja com o nosso próximo. Isso é o uso da língua.
se usamos indevidamente, então a gente sofre danos. E quantas vezes Deus mesmo fala que às vezes a gente faz votos e nós não cumprimos os nossos votos, mas o que Deus quer é exatamente o cumprimento deles. Também Deus vai fazer isso, repreendendo a igreja e o seu povo em relação à adoração. A gente pode estar no mover do canto e das palavras, e serem só palavras, mas ao sairmos daqui, tudo volta ao normal. A gente se entrega ao êxtase da adoração, e aí Deus vai dizer isso no livro de Isaías, quando ele diz: abomino as vossas reuniões solenes. Eu já estou cansado de tantos sacrifícios, de tantas reuniões, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para que tantas reuniões se vocês não mudam e não fazem o que tem que fazer? Então as nossas ações, elas devem determinar também o nosso padrão de comportamento com Deus. O bom uso das palavras, vamos seguir. Fale com honestidade. Não se compra honestidade, nem se pode viver sem ela. Veja Provérbios 24 e 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Opa, lá no Antigo Testamento já tinha beijo na boca? Selim pelo menos tinha. Eu não sei se era o beijo de hoje, né? Mas aqui diz que a resposta sincera é agradável, é prazerosa, é louvável. Então, quando a gente é sincero, e a ideia de sinceridade é sincera, né? Sem máscara, sem disfarce, mas exatamente, realmente aquilo que a gente faz e fala é a sinceridade. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, dizer todo dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é bom. Mas também não dizer nunca para ninguém eu te amo, é pior ainda. Então, aqui, a expressão é dizer, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Não, eu amo essa pessoa. Então, a gente repreende, a gente corrige, a gente orienta, inclusive os nossos filhos. Eles são passivos da nossa repreensão, da nossa instrução, da nossa educação. Nós somos passivos da repreensão, da correção, da advertência. Não é porque somos adultos que somos perfeitos. Então, a correção, a instrução faz parte do nosso aperfeiçoamento. Há um livro escrito dizendo que com ferro se afia o ferro. O relacionamento traz os seus atritos, as suas dificuldades, exatamente porque às vezes é preciso confrontarmos uns aos outros para sermos aperfeiçoados. E nessa expressão, a correção faz parte. O amigo sincero e verdadeiro fala a verdade com seu amigo, repreende. Amigo verdadeiro e sincero não é aquele que concorda com tudo que o outro amigo faz, mas é aquele que corrige, que fala o que acha certo e errado. Fale com moderação. Quanto menos falar, menos risco em tropeçar. Veja Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quanto mais eu falo, mais risco eu tenho de pecar por palavras. E aquele livro, Retorno à Santidade, ele é interessante, porque nos seus comentários ele diz que nós cometemos 3 formas de pecado: por pensamentos, por palavras e por ações. Então, todos os dias nós erramos, ou por pensamentos, e ninguém às vezes controla o seu próprio pensar, de repente o pensamento veio. Pelas palavras, é como nós usamos a nossa fala, as nossas palavras, ou pelas ações. Mas uma vez a palavra lançada,
Então, as ações podem vir como consequência da nossa fala. Então, fale com moderação. Seja uma pessoa sensata. Sabe aquele contar até 10, contar até 20, contar até 100? Às vezes é necessário, para não precipitarmos na nossa fala. Pense antes de falar. Quem fala por último fala melhor. Tinha um personagem da televisão que falava sobre, fala homem, não tinha? Eu não lembro quem era. Mas eu sei que tem homens que falam pouco, tem uns que não falam nada, né? São calados o tempo inteiro, mas tem homens que falam pouco, tem mulheres que também falam pouco, com suas devidas raridades, né? Porque naturalmente elas falam mais. Gente, isso é estatístico, né? É fato, é científico. As mulheres falam mais. Então, nesse sentido, mulheres, cuidado, porque quem fala mais corre o risco de pecar mais. E homens, também cuidado com a sensatez, porque também às vezes represar toda a sua fala e todos os seus sentimentos, quando vir, pode vir como um tornado, como uma tempestade, né? Como uma avalanche, já fala arrebentando tudo. Então, a gente também tem que ser moderado na forma de falar. Vocês gostam, né? Então, pense antes de falar. Pense. Fale com temperança. Quem sabe conservar com calma, demonstra inteligência. Tem uma coisa que se fala hoje na psicologia, chamada inteligência emocional, que é falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, né? Fazer esse exercício de falar a coisa certa, para a pessoa certa e na hora certa, é sinal de inteligência. Hoje, inclusive, no mercado de trabalho, o que mais as pessoas procuram são pessoas que tenham capacidade de resolver conflitos e de se relacionarem bem. Porque ainda que uma pessoa seja hábil tecnicamente, se ela não tiver a capacidade de se relacionar, de controlar a sua fala, ela acaba tudo. Ela estraga o ambiente de trabalho, ela dificulta, né, o ambiente de trabalho e a prosperidade do ambiente. Então, a sabedoria, a inteligência faz parte. Inteligência emocional é saber falar. Não brigue com quem você não tenha que brigar, mas brigue com quem você tenha que brigar, e no sentido correto da briga, de falar, discutindo os atos, não os sentimentos, mas também tendo a habilidade e a capacidade de expressar seus sentimentos. A gente discute os fatos. Os sentimentos é igual dor, cada um sente de uma forma. Uns sentem mais, outros sentem menos. Mas os fatos e a realidade, isso a gente pode conversar e discutir. O justo, então, pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal, diz Provérbios capítulo 15, 28. Fale com temperança. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já conversou com alguém, você vai conversar, a resposta vem tão atravessada, que ou você sai de perto, ou você atravessa outra resposta, e duas respostas atravessadas são duas ferramentas para uma briga. É verdade. Duas respostas atravessadas, você já tem um pedaço de pau de um lado e um pedaço de pau do outro, vai-se para o fight, vai para a briga. Isso é muito comum. Então, uma resposta branda, ela diminui a fúria,
evita o atrito, evita a briga. Alguém está disposto, tem dia que a pessoa acorda e você diz assim: eita Deus, hoje acordou com a macaca, não é assim? Uma alfinetada aqui, outra alfinetada ali, uma pancadinha aqui, outra pancadinha ali. Entra no banheiro e ora, e diz: Senhor, me dê sabedoria, temperança, paciência, longanimidade. Não vai entrar no mesmo nível. Pastor Nivaldo Didini, quando a gente conversava, ele sempre dizia uma frase: não deixe que ninguém dite o seu comportamento. Se você responde no mesmo nível da outra pessoa, você se igualou a ela. Dois teimosos é uma bênção. Dois iracundos é terrível. Dois calmos é um marasmo, né? Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. O iracundo pode provocar uma fúria terrível e a prática comum da violência. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Eu me lembro na faculdade, eu tinha um professor que era um caos. Ele causava um frisson na sala de aula. Todo mundo brigava com todo mundo e todo mundo brigava com ele. E eu era eleito para ser o representante de turma, então de vez em quando eu tinha que apaziguar a briga entre professor e aluno, professor e coordenação, alunos e coordenação. Então, mais uma boa conversa também se convence a autoridade. Se você souber resolver conflitos, administrar problemas, você será uma pessoa bem-sucedida e próspera, amém? Amém. A Bíblia diz que nós temos que ser homens, pessoas de paz. Fale com justiça. Falar pouco não significa se omitir. Precisamos falar o necessário na hora certa e de forma eficaz, sem jogar a conversa fora. Tem gente que conversa demais e joga a conversa fora. Não tem aquela pessoa que você tenta se livrar dela várias vezes? Ela conversa, mas não, nada com nada, né? E aí quando você olha ele, você já procura se desviar dele, quer dizer assim, lá vem. Tinha um programa de televisão infantil, olha, eu estou lembrando dos programas aqui, senta que lá vem a história. Se vocês me virem assim, vocês podem fugir de mim, porque senta que lá vem a história. Eu sou bom de conversa, né? Mas a gente tem que não jogar a conversa fora. As nossas conversas têm que promover o bem-estar e a edificação, tá bom? Fale com espiritualidade. Esse é um momento excelente para a gente testemunhar os novos conceitos, novos aprendizados, as transformações na nossa vida, o que Deus tem feito, na nossa conversa com as pessoas. Olha que coisa boa, o Luiz quando conversa comigo, ele sempre traz uma novidade. Pastor, ele usa umas palavras difíceis, né? Eu tenho uma novidade, essa é a frase, uma nova história para lhe compartilhar os fatos, de coisas que aconteceram, mas nesse sentido, sobre novos conceitos que Deus fez em nossa vida. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Então é disso que você vai falar. Está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Está cheio de graça, você vai falar de graça, né? Tem dia também que a gente está tão feliz e divertido, que está cheio de conta de história e piada, né? Está sorridente. Tem gente que também oscila o humor demais, tem dia que ele está rindo e tem dia que ele está chorando, aí a gente não sabe, né, como é que a gente vai lidar com ele, rindo ou chorando. A gente já tem que perguntar, como é que você está hoje, né? A gente também tem que ter esse equilíbrio do nosso humor, para a gente não ficar pisando em casca de ovos, né? Criar maturidade para os nossos diálogos e as nossas conversas fluírem naturalmente e com aquilo que o nosso coração está cheio. Você vai encontrar isso em Mateus 12,
34. Ainda se você abre em Efésios 4, 29, Efésios 5, de 18 a 20, lá diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? E de torpe ganância também no sentido, mas toda palavra que seja boa para edificação. Então a nossa fala tem que ser para edificar, para construir, para fazer alguém crescer, para fazer alguém se desenvolver, para fazer alguém amadurecer. Então tem que ser uma boa conversa, ou para alguém se divertir, se alegrar também com a nossa presença, mas tem que promover edificação, não mal, né? Porque senão você vai ser aquela pessoa pesada na conversa, né? Que quando você conversa é sempre uma coisa ruim, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre falando mal de alguém, sempre ressaltando os defeitos de alguém. Então fica ruim de falar com aquela pessoa. Então é uma coisa boa. Eu acho que é por isso que os irmãos gostam de vir na igreja tomar café. Todo dia passa uma turma aqui para tomar café. A conversa é boa. Tem o Márcio, tem o Noel, tem o Oséias. Eu vou denunciando, né? Mas é que eles gostam, porque a conversa aqui é boa, não é, Márcio? A conversa é boa, a resenha é boa, até pão eles trazem para a gente comer. É raro, mas eles trazem. Vocês podem vir conversar com a gente também, né? Podem vir, é gostoso, é muito bom receber vocês aqui, todos vocês, não só eles. Tiago nos fala, e aí fazendo a nossa conclusão, Tiago nos fala que o membro do corpo mais difícil de se domar é a língua. Ela é capaz de provocar um incêndio, mas a gente tem que dominá-la como se domina o cavalo, pondo cabresto, né? Pondo cabresto. Eu me lembro que lá onde nasci, nós tínhamos alguns costumes de visitar pessoas, e algumas dessas pessoas serviam a entidades e a espíritos, e quando elas vinham conversar com a gente, por prática da sua religiosidade, elas traziam um caroço de milho, ou 2 caroços de milho, debaixo da língua. A ideia é que eles estavam encabrestados, né? Dominados pela sua entidade. Então eles tinham controle da sua fala e da sua confissão. Nós não estamos encabrestados nessa condição, mas a Bíblia diz que nós temos como fruto do Espírito o domínio próprio, a capacidade de nos dominar, inclusive a capacidade de controlar e dominar a nossa língua, a nossa fala, o jeito de falarmos, o jeito de conversarmos, o jeito de nos relacionarmos através da fala. Ela deve ser agradável, amém? Jó fez uma promessa no diálogo com seus amigos, nas suas conversas, nas suas discussões, ele fez um compromisso com Deus. Ele disse assim, Jó, capítulo 27, verso 3 e verso 4, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Que expressão! O mesmo que disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de com Ele andar, declara que os seus lábios, enquanto Ele fosse vivo, não seria usado para fazer maldade, falar maldade e nem proferir qualquer coisa falsa. Amém? Se você um dia for ser chamado para testemunhar em favor de alguém, num tribunal, diante da justiça, nunca profira falsidade ou mentira. Não seja uma falsa testemunha, porque isso é abominável ao Senhor. Amém? Dito isso, a gente encerra essa série de mensagens de Provérbios, e a partir da semana que vem,
nossos assuntos são diversos, nos preparando aí já para o final de ano. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, pedindo que Deus nos ajude. Irmãos, eu falo isso para vocês e é para mim. Toda palavra pregada aqui, ela antes de mais nada falou comigo. Antes de vocês apanharem,